Como que eu saio do zero e domino a reforma? Nós temos uma premissa, que é uma premissa para montar esse curso, que ela vou falar aqui para quem não conhece, né? É uma premissa andragógica, né? Porque tem a pedagogia e tem a andragogia. A andragogia é ensinar adulto, como o adulto aprende. E uma das premissas que nós vamos trazer para esse curso, para esse modelo de produto que a gente está montando, vai funcionar muito com base numa relação de orientação. Por isso é uma comunidade. Por quê? Porque não há inferiorização entre coordenadores e membros. A nossa ideia é que não haja essa relação de inferioridade. Haja sim debates, haja sim a solução de dúvidas. E como eu falei, no segundo ponto, estudo por camadas. A gente vai tratar sempre de, primeiro, ter uma preocupação com vocês em passar uma camada informacional para depois chegar na camada crítica. Porque a gente entende que esse é o modelo que, de fato, cria um desempenho cognitivo superior. E o terceiro ponto é exatamente com base nisso, nessa metodologia, é fornecer a sequência que é um guia de estudo, aulas e materiais, conforme a gente vai ver já já, exercícios interativos e depois, no segundo momento, chegar até nos estudos de caso. Haverá um momento em que nós passaremos a ter estudos de caso periódicos. Por quê? Porque aí é uma questão de manutenção, de deixar a coisa em tempo real. E por conta disso, é, a gente criou o modelo de comunidade. Por que esse modelo de comunidade? Primeiro, pertencimento. É muito importante que os membros tenham um espaço para trocar dúvidas e informações relevantes. Claro, também tem a questão das conexões profissionais. E por que isso é bom? Porque isso facilita, isso dá agilidade, acelera processos. Segunda razão, união de experiências diversas. Eu posso ter os setores público e privado dialogando dentro de uma mesma comunidade, de um mesmo grupo. São percepções diferentes, visões de mundo diferentes, mas muitas vezes é exatamente nesse momento que surge um debate que leva ao crescimento de todo mundo. Um terceiro aspecto muito relevante é a filtragem de conteúdo técnico. Nós vamos ter quatro professoras, doutoras e mestras. A Adriana é uma delas, e está aqui, vocês já conhecem, com experiência prática e acadêmica e que estão vivendo a reforma, que são capazes de traduzir os debates acadêmicos para uma linguagem prática, fazer o filtro da academia para o lado prático. Por quê? Porque isso é muito importante. Um outro aspecto do modelo de comunidade é o sistema compartilhado de solução de dúvidas. A dúvida de um, às vezes, é a dúvida do outro. Um responde e serve para o outro. Então, a gente tem que amplificar soluções e vamos trabalhar para isso. E, por fim, como eu falei, a questão dos estudos de caso. Em algum momento, ali pelo sétimo mês, a gente começa a trazer estudos de caso todos os meses. Porque a lógica é como se fosse um laboratório vivo. Porque, como eu disse, a reforma começou agora, mas a gente tem pelo menos 5, 10, 15 anos de reforma pela frente. Para quem não sabe ainda, que está aqui comigo, que é aluno, e que ainda vai começar a estudar reforma, para vocês terem ideia, hoje nós temos dois normativos já em vigor, que é a emenda 132 e a lei complementar 214, que institui o IBS e a CBS. Mas nós temos o PLP 108, que trata do comitê gestor e de outras questões também, do processo administrativo tributário, do IBS. E vejam bem, trata também de TCMD, de outras coisas. Tá quase sendo aprovado, já passou, já foi da Câmara para o Senado, já voltou. E quando esse ato entrar em vigor, tiver um número lá de uma lei complementar, número XYZ, é mais um ato que vai precisar ser estudado e passar pelo crivo de quem estiver, claro, é, conosco, vai ter que estudar isso, que vai estar no mundo jurídico, não é isso? E nós vamos estar acompanhando tudo isso em tempo real. E se não bastasse, ainda tem, como eu falei, a proposta de emenda constitucional, que está ali, é, acho que é com o senador Rodrigo Pacheco, que ainda não colocou para tramitação, mas que vai definir o processo judicial tributário, uma nova justiça especializada em demandas tributárias, que pretende ser uma justiça 4.0. 4.0. Oi? 4.0, isso. 4.0. Por quê? Porque parte da sua atuação será, inclusive, virtual, ela será virtualizada, e tudo isso vai ser objeto de estudo. E se eu tivesse a lógica de um curso isolado, eu não ia conseguir trabalhar nem as antecipações, nem as notícias sobre esses assuntos, e muito menos um debate com quem faz parte desse grupo. E eu digo isso porque eu participo hoje de dois grupos da reforma tributária. Um da FGV, que é só processo, é o GT 26,
e o outro da Academia Goiana de Estudos Tributários. E vejam, não há nada, eu digo a vocês, não há nada. Quando eu falei para Adriana e disse isso, olha, Adriana, era fundamental que esse curso pudéssemos fazer num modelo de comunidade. Fundamental. E a Adriana disse, tá bom, concordo, comprou a ideia. É porque se for só um curso, eu não tenho como ter essa troca. Eu posso, Walter, só fazer uma parte aqui? Vai, deve. Posso. Então, deixa eu tentar colocar a coisa aqui numa perspectiva um pouquinho, depois que você fez a explanação inicial, mais prática, e como é até então que a gente pensou essa estrutura do que a gente está chamando aqui de reforma tributária em movimento. Muitos de vocês sabem que a gente já vem sendo demandados, eu mesmo já fui demandada diversas vezes, para que a gente apresentasse um curso de reforma, inclusive desde meados do ano passado. Meados de agosto, setembro do ano passado, a gente sabe que existem muitos outros cursos no mercado que já se anteciparam e antes mesmo da promulgação da emenda 132 da superveniência da Lei Complementar 214, já discutiam as possibilidades textuais de como a emenda viria, o que é que deveria vir no âmbito do novo texto, como é que a sistemática, como é que o sistema tributário seria diferente a partir de então, e logo que a emenda foi ali publicada, rapidamente a gente viu um quantitativo de cursos se colocando no mercado, tratando daquela redação inicial da emenda. Por que a gente não fez isso lá atrás? E na época eu discuti isso com o Walter e cheguei a explicar a alguns alunos que me procuravam diretamente, né? Porque se a gente tivesse feito um curso de reforma naquele momento, quando a emenda 132 saiu ali, ou logo na iminência da publicação da lei Complementar 214, nós teríamos que construir um curso de reforma, que é um curso, não me entenda mal com o que eu vou dizer agora, isso não é uma crítica a outros cursos que foram colocados no mercado necessariamente, mas um curso de reforma que se limitaria a enunciar para o aluno o dispositivo legal, o texto legal. Então, saiu ali a emenda 132, eu tenho duas formas de trabalhar com isso, Andrei. Eu posso pegar ali o texto da emenda 132 e ir trabalhando artigo por artigo da emenda 132, mostrando para o aluno como é que era e como é que ficou agora. O que é que eu tinha antes e agora o que é que eu tenho. Essa é uma forma de trabalhar. Então, eu tenho ali um curso de reforma tributária que é absolutamente descritivo e que então me descreve essa nova realidade desse novo texto dessa emenda 132 e essa nova realidade do que está exposto ali na dicção normativa da Lei Complementar 214. A Lei Complementar 214 veio depois, inclusive. A gente está falando de um dispositivo normativo com mais de 500 artigos. Então, qualquer pessoa que a essa altura lhe diga que controla com tranquilidade os mais de 500 artigos da Lei Complementar 214, eu acho muito complexo, porque acho que a essa altura ninguém ainda tem essa segurança absoluta no que diz respeito aos mais de 500 artigos da Lei Complementar 214. Nós poderíamos ter feito um curso de reforma nessa perspectiva descritiva. Não é aqui a proposta. Por que não é aqui a proposta? Porque a gente entende que quando a emenda veio, quando a Lei Complementar 214 veio, ela estabeleceu uma ruptura de sistema. Né? É o que Popper chamava lá no âmbito da revolução científica de ruptura. Né? Eu causo uma distorção tão grande que eu me afasto completamente do que eu tinha antes e eu passo a estabelecer algo que é completamente inovador. E aí a ruptura é uma coisa muito relevante, mas ela tem uma particularidade. A gente só percebe os efeitos dessa ruptura com a passagem do tempo. A gente tem ali o texto da emenda 132 e a gente pode estudar o texto da emenda 132, mas mais importante do que a gente estudar o texto é a gente entender e tentar visualizar de forma crítica o que é que acontece com esse texto quando ele é aplicado na realidade. Então, a gente vai entrar agora no período de transição. A emenda 132 vai começar a ser aplicada. Quando ela vai para a realidade, o propósito do texto, ele se aplicou nessa realidade da forma como o constituinte derivado pensou? Quer dizer, aquilo que o constituinte derivado tentou fazer no texto da emenda, está conseguindo ter o efeito prático que ele esperava? Problemas com os quais ele não foi capaz de antever vão se apresentar quando a gente começar a ir para esse período de transição e para a realidade concreta? Então, veja, se eu gravo, e essa é a nossa questão aqui, se eu gravo ali um curso de reforma que tem X horas, 20 horas, 30 horas, 40 horas, eu lhe dou ali um panorama geral descritivo do que é que está na emenda 132, do que é que está na Lei Complementar 214, lhe entrego isso e acabou. Então, você vai entender o que é que está colocado ali no texto da emenda, você vai entender o que é que está no texto da Lei Complementar 214, mas como é que eu operacionalizo isso? Como é que eu trabalho isso? Como é que isso vira instrumental para a minha atuação concreta? Especialmente quando a gente vai para a Lei Complementar 214, né, Walter? A gente falou muito disso. A gente tem diversos contextos de regimes diferenciados. Regimes diferenciados, regimes específicos, regimes especiais. Para cada regime desse, a gente vai estar falando de uma estrutura diferente. Então, eu tenho ali um regime específico para combustíveis, um regime específico para tecnologia, um regime específico para comunicações, e uma série de problemas e gamas de questões judiciais e administrativas se colocarão quando eu entrar em contato com essas esferas específicas. Muitos desses problemas a gente só vai conseguir visualizar quando a norma for aplicada na realidade concreta, tá? Então, partindo dessa perspectiva, e quando eu penso também, e para mim essa é a parte mais importante, e quando eu penso também quem está estudando reforma, não há ninguém, e aí eu digo isso com muita tranquilidade, com muita humildade, inclusive, não há ninguém que domine tudo ao mesmo tempo. O que é que eu tenho? Eu tenho o que eu vou chamar aqui de especialistas. Eu tenho pessoas
que estão focadas em estudar imposto seletivo. Eu tenho pessoas que estão muito focadas em estudar o comitê gestor. Eu tenho pessoas que estão muito focadas em estudar o impacto da reforma sobre o processo administrativo ou sobre o processo judicial. Gente que se especializou especificamente nas alterações que a reforma estabeleceu para o setor de combustíveis ou para o setor de telecomunicações. E aí, se eu tenho um único professor, um ou dois professores que migravam o curso inteiro, eu tenho ali um professor generalista. A gente não queria construir uma estrutura com professores generalistas. E é por conta disso, para que a gente tivesse a oportunidade de convidar e de chamar supostos especialistas ou pessoas que estão estudando a fundo esses aspectos específicos de como a gente vai pensar essa reforma tributária que está em movimento, porque ela vai sendo aplicada na realidade concreta e os problemas vão se concretizando, que a gente moldou esse curso para que ele tenha duas fases, ou duas estruturas, né? Dois pilares, na volta, dois pilares, É, sobre os quais ele se sustenta. A gente entende que a gente tem ali um grupo de alunos, e que podem ser inclusive a maioria, que ainda não tem conhecimento básico sobre o que está disposto na emenda constitucional 132, sobre o que está disposto na lei complementar 214. E então, por conta desses alunos, até para que a gente tenha um nivelamento, a gente vai ter, Walter vai mostrar, a partir de agora, já já, a gente vai ter um é, quantitativo de aulas gravadas. Então, a gente pega aquela estrutura inicial, que é o curso regular, que é o que normalmente se oferece por aí, e essa estrutura regular, ela vira a fase 1 do nosso projeto. Eu vou ter ali, sim, um quantitativo X de horas gravadas, para que o aluno que nunca abriu a emenda 132, que nunca abriu a lei complementar 214, que não tem nem ideia do que está acontecendo, ele entenda as premissas básicas da reforma, o que é que muda no sistema, quais são os princípios que são inseridos, o que é IBS, o que é CBS, o que é competência compartilhada, o que é que significa dizer que esses novos tributos eles têm não uma unidade, mas uma semelhança no que diz respeito a fato gerador, a base de cálculo e a alíquota. O que é que eu estou chamando de simplificação do sistema, de justiça tributária. Então, a gente vai ter ali um quantitativo de aulas que vão fazer, nesta fase 1, esse devido nivelamento, porque a gente entende que realmente não faz sentido. Eu não posso pegar, André, eu sei que você está estudando há mais tempo, mas eu não posso pegar todo mundo, jogar todo mundo dentro de um grupo de debate, fazer uma live com o especialista e dizer, vamos tratar aqui nessa live com esse especialista sobre esse aspecto específico da reforma, para alguém que não tem nem noção do que a reforma tributária é e como é que ela está caminhando. Então, a gente entende que a gente tem esse grupo de alunos que precisa, no primeiro momento, deste nivelamento. E, por conta disso, a gente vai garantir este nivelamento numa primeira fase, numa fase 1, E, né? e, e, A aju- gente vai é, e ter ajudar, ali. né? E vamos ajudar o Sim, pessoal, né? Porque, ó, é isso aqui, Adriano, ó. Duas coisas. sim. Não é um curso, é uma comunidade viva de aprendizagem, atualização prática e prática da reforma. E tem isso aqui. Três missões nós temos como orientadores: orientar, direcionar e acompanhar. Então, muitas vezes a pessoa vai entrar lá na frente, a gente vai pegar essa pessoa e vai dizer, ó, seguinte, para você, caminho um é esse, caminho 2 é esse, caminho 3 é esse. Isso, então a gente entende. Passa um slide para frente, por favor, Walter, porque eu acho que aí a gente vai. Pronto, a gente entende, e aí vocês, Walter vai explicar isso melhor, mas eu já vou antecipar isso aqui para vocês compreenderem. A gente entende que há essa necessidade desse primeiro nivelamento, com essas aulas generalistas, numa estrutura similar ao curso regular, em que um aluno entra e ele tem ali um professor explicando para ele o que é a reforma tributária, quais são os princípios da reforma, o que é que muda com a reforma, enfim, essa estrutura toda, tá? Então a gente vai ter aí, veja aí, o curso 1, que a gente chamou aí de curso 1, a gente vai ter 10 horas de conteúdo gravado, em que a gente vai trabalhar a reforma tributária no conteúdo da emenda 132. Tá? Então, a gente vai pegar lá o texto da emenda 132 e nessas 10 horas de aula dar a esse aluno esse panorama geral do que essa emenda 132 traz de diferente. Por que a gente está dizendo que ela é uma inovação? Por que a gente está dizendo que ela é uma ruptura no que diz respeito à lógica do sistema tributário? E por que é tão importante você entender essa emenda 132 e se atualizar no que diz respeito a ela? Depois dessas 10 aulas, desses encontros aqui, de cerca de 1 hora e meia, 2 horas, nessas 10 horas de conteúdo, o que se espera é que você esteja muito mais seguro e que você tenha uma compreensão muito mais profunda do que essa emenda 132 representa, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, em 6 horas, tá aqui abaixo, no curso 2, tá? Dando pinceladas nos aspectos gerais da Lei Complementar 214. Por que aqui, André, a gente vai se ater a aspectos gerais? Porque depois que a gente passa a parte inicial da Lei Complementar 214, que é o que a gente está chamando aqui de aspectos gerais, ela entra nos regimes específicos. Então, ela entra nos regimes específicos, nos regimes diferenciados, nos regimes setorizados, tá? E aí a gente entende que quando a gente começa a entrar nessas particularidades, é muito mais interessante, ao invés de a gente estar colocando um professor ali para dar aula, que a gente leve esses debates para o que a gente vai chamar aqui de comunidade, né, para o que a gente vai chamar aqui de lives e de encontros regulares. Então, a gente vai fornecer essas 16 horas iniciais aqui, deste nivelamento, funcionando como um curso regular, em que a gente tem professores já selecionados, eu mesma selecionei todos os professores, que inclusive já estão gravando essas aulas. Darei todas essas aulas? Não, não darei. Por quê? Porque vou participar muito mais a fundo, junto com o Walter, quando a gente entrar nessa parte que a gente está chamando aqui de mediação, dessas aulas dialogadas, tá? Nessa primeira fase, fiz aqui uma curadoria mesclando professor de academia, procurador da fazenda, advogado privado, inclusive para que a gente tenha a possibilidade de ter múltiplas percepções.
tá? Alterne essas percepções ao longo dessas aulas que estão sendo gravadas. Passar essas 16 horas, que vão estar disponíveis lá na área do aluno, de forma célere, acho que daqui a uns 15 dias, né, Walter? 15 dias, 3 Não, semanas, a gente não, deve ter. já vai começar no dia 5. Exato, a gente deve ter aí esse início dessas aulas disponibilizadas, aí a gente passa para a parte que é a parte diferente do nosso projeto de fato, que é, ok, você assistiu aquelas 16 horas lá, né? A gente poderia ter transformado esse curso no curso de 40 horas, mas e depois que você assistiu essas 16 horas, essas 20 horas, essas 40 horas, o que é que você faz? Acabou o seu aprendizado sobre reforma? A gente entende que não, porque a gente entende que a reforma tributária é uma nova realidade com a qual a gente vai se deparar ao longo dos próximos anos pelo resto da nossa atuação, enquanto tributaristas, inclusive. E que, como eu antecipei, que os problemas da reforma vão começar a se colocar a partir do ano que vem, quando ela entrar em prática, no período de transição e depois na aplicabilidade efetiva. Tá? E aí a matéria é muito grande, é muita matéria. Essas 16 horas não vão ser suficientes para a gente esgotar as inúmeras questões que a gente vai ter que trabalhar no âmbito de reforma, como 40 horas também não seriam, como 50 horas também não seriam, como 60 horas também não seriam. Então a nossa ideia é transformar essa estrutura numa comunidade permanente. Como assim, Adriana? Na comunidade permanente? Acabou esse quantitativo aí de horas gravadas, nós vamos nos encontrar 2 vezes por mês para a gente ter o que a gente vai chamar aqui de método de aulas dialogadas. Então, a gente vai ter professores e convidados discutindo temas específicos da reforma. E aí, André, a gente vai ter um encontro específico para discutir regime diferenciado específico para o setor de telecomunicações. E a gente vai ter um convidado para trabalhar isso daí. Então, esse convidado vai vir para essa aula dialogada, ele vai ter ali 40 minutos, 50 minutos para fazer uma explanação geral sobre os principais aspectos que ele entende relevantes, sobre os problemas que ele está verificando no que concerne a essas modificações, sobre como é que isso está chegando na realidade concreta dele, se ele é procurador, se ele é advogado, quais são os principais casos com os quais ele tem se deparado. Tá? A gente vai ter um roteiro para essas aulas dialogadas, o professor vai ser convidado, vai ter o tempo dele para falar, eu vou mediar essas aulas dialogadas, Walter vai mediar essas aulas dialogadas, e a gente vai ter a possibilidade que os alunos participem, fazendo comentários, fazendo perguntas, né, dando sugestões, a gente vai fornecer textos de apoio para esses encontros. Então, a ideia, no final das contas, por isso que Walter começou dizendo que é um aprendizado compartilhado. Por que é um aprendizado compartilhado? Porque a gente sai daquele modelo de aula. Estou procurando a palavra aqui, né? De aula expositiva, pronto. Em que o professor vai lá, como eu faço normalmente para vocês, e gosto muito, em que eu fico ali 2 horas ou 3 horas falando, e vocês ficam ouvindo, e a gente passa para um outro método, que a gente vai chamar aqui de aula dialogada, em que a gente pode compartilhar percepções. A gente pode compartilhar noções sobre o que a gente sabe sobre aquilo, quais são as nossas preocupações, demandar esse convidado especialista, que com certeza tem muito mais conhecimento do que a gente naquela área, sobre aspectos específicos. A ideia é que a gente antecipe quais são os temas dessas aulas dialogadas com alguma antecedência para que você possa se preparar para ela, né? Fazendo ali uma leitura prévia básica, tendo conhecimento básico sobre o assunto e chegue mais preparado para essa aula, para que ela seja mais produtiva para você. E aí, sendo desta forma, a gente transforma essa estrutura numa estrutura de comunidade. Quando o Walter fala aqui de comunidade, e a gente usou o termo aqui, reforma tributária em movimento, nessa perspectiva, a gente transforma isso aqui num projeto de médio e longo prazo, quase que como num grupo de estudos. Entenda o que eu quero dizer com grupo de estudos. Quase que como uma estrutura em que nós temos o compromisso uns com os outros, 2 vezes por mês, de nos reunirmos para estudarmos reforma tributária mais a fundo. E é por isso que ele diz ali que a gente está estudando, está adotando a perspectiva de que não há necessariamente horizontalidade, aliás, que não há necessariamente verticalidade, que a gente tem uma estrutura de horizontalidade, porque óbvio que há quem saiba um pouco mais e quem saiba um pouco menos, mas com o tempo, quando a gente está dentro de uma estrutura de grupo de estudo de comunidade, essas distorções elas vão deixando de existir e a gente vai meio que nivelando todo mundo, porque a gente vai compartilhando experiências distintas. Né? Eu já passei por estruturas desse tipo, quando estudei fora, quando estudei na Inglaterra durante a graduação, já passei por estruturas de estudo desse tipo durante o meu doutorado, e tenho a convicção de que elas são muito mais interessantes em termos de construção do conhecimento do que a aula expositiva, em que eu fico aqui parada, falando, e André ali escutando e fazendo suas eventuais anotações. Então, o Walter vai explicar agora com mais profundidade, mas para mim, enquanto coordenador, o que é que precisa que fique claro? Que não é um curso expositivo de reforma. Um curso expositivo de reforma se limitaria a fornecer para vocês um quantitativo X de aulas gravadas, não é isso que a gente quer. A gente entende que as aulas gravadas elas são necessárias e fundamentais para este nivelamento inicial. Mas a gente entende que o que há de mais relevante no que a gente está propondo aqui é a possibilidade de nós aprendermos em conjunto, com profundidade, ao longo do tempo, a partir da inserção nesse contexto de aprendizagem que a gente está propondo de pessoas especializadas naqueles temas. Então, a gente tem, por exemplo, lá no âmbito da PGFN, Walter sabe disso, colegas envolvidos diretamente com a reforma, que estudaram a fundo temas específicos. Aí, André, com toda a humildade, não faz sentido
eu vi para cá e disse isso para Walter. Walter sabe disso, né? E entenda o que eu vou dizer agora. Eu não estou me diminuindo como professora. Ao contrário, se tem uma autoestima que eu tenho na vida, é a autoestima de que eu sou uma boa professora. Eu posso não ter outras autoestimas, mas a autoestima de que eu sou uma excelente professora, eu tenho. Eu sou uma excelente professora. Mas eu tenho a humildade de dizer que quando a gente pensa em reforma, a gente tem colegas, eu conheço, o Walter conhece, nós temos colegas que são especialistas em temas específicos. Tá? A gente tem colegas que participaram da verificação da constitucionalidade do texto naquele tópico específico, naquele assunto específico, trabalhando institucionalmente, né? Que estão envolvidos com isso, que publicaram sobre isso, que estão em grupos de estudo sobre isso. Então, é muito mais relevante em termos de aprendizagem a gente trazer essas pessoas. E eu dizer, ó, vamos escutar essas pessoas, e aí eu vou mediar isso daqui, porque eu também estou estudando sobre isso, eu vou fazer as minhas considerações, eu vou fazer meus contrapontos, eu vou fazer as minhas perguntas, conduzindo esta aula dialogada, entenda, para que a gente garanta a didática, para que não vire uma palestra, para que a gente garanta a didática. Eu, Percebe? eu até gostaria só de fazer uma provocação. É claro que só fala quem quiser, ou escreve. Vocês são o destinatário disso, né? E eu pergunto é isso, como destinatários desse modelo, qual a percepção de vocês? Professor, boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, Andrei. Pronto, eu troquei aqui o microfone, então me perdoem, né? Naquela hora o senhor disse boa noite, eu até parabenizei pelo nascimento aí, do filhote do novo herdeiro, né? Graças a Deus obrigado. foi tudo bem, né? Com muita saúde. É, assim, a minha opinião, professor, eu estou muito empolgado com o projeto, porque, como a professora Adriana falou, eu acho que esse debate construtivo, baseado em problemas, com essa interação, é uma fonte muito rica de aprendizagem, né? A gente sai daquele estudo passivo, passa para um estudo proativo, e isso facilita muito a aprendizagem. Gostei muito de iniciar realmente com as aulas expositivas, para a gente poder relembrar aí os principais pontos da reforma e ter essa base, esse ponto de partida, né? Mas eu acho muito interessante. E nesse caminho e acompanhando a jurisprudência que vai vir, os problemas que vão surgir, e a gente vai estar, na realidade, ali sempre atualizado, né? Com todos os problemas e sempre aprendendo. Acho que vai ser bem Legal. interessante. Eu estou bem empolgado. A André, ela, a ideia é essa, tá? A ideia era que a gente tivesse aqui, ó, o Walter vai mostrar no próximo slide, mas vocês percebem aí, ó, que a gente tem inicialmente 16 horas de aulas gravadas, né? 10 horas sobre a emenda, 6 horas sobre a lei complementar. Esse pedaço da lei complementar, eu fiz, Walter sabe, eu fiz uma proposta inicial da gente gravar 28 horas na lei complementar, e aí depois eu disse, não vai ser interessante, porque a gente vai começar a ter aulas muito específicas, e aí elas começam a ficar muito pesadas. Se ela é uma aula expositiva, ela começa a ficar muito pesada, o aluno perde o interesse. Então, vamos gravar os aspectos gerais da Lei Complementar 214 e o resto da Lei Complementar a gente traz nesse método de aulas dialogadas, colocando os problemas concretos. Quais são as mudanças para esse setor? Quais são os problemas que começam a acontecer para esse setor? Como é que as pessoas jurídicas desse setor vão ter que se antecipar para esta nova realidade? Quais as precauções que elas estão tomando? A nossa preocupação é que seja uma estrutura em que a gente possa congregar advogado público, advogado privado, juiz, promotor, acadêmico, que a gente tenha uma comunidade diversa para que, em função dessa diversidade, a gente comece a ter inúmeras, múltiplas perspectivas. Tá? E em função disso a gente possa crescer como coletividade. Então, desde esse começo, quando a gente começa a ter essas aulas gravadas, vocês vão ver que aqui no slide ele coloca assim: ó, curso 1, às 10 horas, da parte geral, curso 2, às 6 horas, dos aspectos gerais, terminadas essas 16 horas. A gente começa aqui o que a gente vai chamar de curso 3, que é esse método dessas aulas dialogadas, em que a gente vai ter 2 encontros mensais com temas pré-determinados, tá? Ou na emenda ou na lei complementar, em que a gente vai começar a aprofundar temas relacionados com a emenda 132 e com a lei complementar. E nesta primeira fase, a gente disponibiliza em paralelo o que a gente está chamando aqui de mapas de aprendizagem acelerada, que são mapas mentais, para facilitarem, para facilitar essa compreensão daquilo que está sendo tratado nas aulas teóricas. E é como a gente sabe que a gente também não pode esquecer isso, que a gente também tem um público que segue fazendo concurso público e que a emenda vai começar a aparecer no concurso público. E daqui a pouco a Lei Complementar 214 também, porque vejam, nos primeiros concursos agora, eles se ativeram à emenda 132, né? Porque é o que a gente tem mais sólido. Daqui a pouco a Lei Complementar 214 vai começar a aparecer também. Então, desde esse primeiro momento, a gente já propicia para esses alunos o que a gente chama aqui de exercícios interativos de alta aprendizagem, que é o método Gabarite, que o curso já tem há muito tempo, em que você vai ter à disposição, né, questões objetivas relacionadas ao texto da emenda, ao texto da lei complementar, né, com gabarito, né, e aí com a explicação dessas questões para você ir treinando
em termos de prova objetiva de primeira fase, aquilo ali que está sendo visto nessas aulas teóricas e nessas aulas dialogadas. A ideia nessa primeira fase é que a gente vá, através dessas aulas gravadas e das aulas dialogadas, construindo essa base e essa profundidade de conhecimento. Até que a gente chegue num momento, porque, como eu disse, a ideia é que a gente tenha um projeto de médio e longo prazo, né? Até que a Até gente porque, chegue. até porque ainda vem o PLP 108, ainda É, vem a PEC do processo judicial, né? isso. E aí tem essa questão também. Perceba, se a gente fizesse um curso gravado fechado, hoje a gente só tem a emenda 132 e a lei complementar 214. Quando o PLP virar lei, e quando a nova emenda vier, a gente teria que gravar um novo curso e vender esse curso de novo para você. Né? Porque a gente fechou o primeiro bloco, então a gente teria que gravar um novo curso, oferecer essas novas aulas regulares. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é, estamos ali nas aulas dialogadas. Veio o PLP, a gente vai gravar aula teórica sobre o PLP e vai colocar na comunidade. E vai começar a trabalhar o PLP nas aulas dialogadas, porque a gente não tem a parada do fluxo. Porque a gente tem uma coisa que continua em movimento à medida que as coisas vão sendo modificadas. Então, o que a gente está propondo, a gente está chamando aqui de comunidade, é de fato um grupo de estudo a médio e longo prazo. Passado esse primeiro momento em que a gente construiu essa base teórica, vai chegar uma fase que a gente vai deixar ali para o que a gente está chamando de sétimo mês, né, em que a gente vai, no âmbito dessas aulas dialogadas, sair da parte de exposições e de problematizações para começar a discutir estudos de casos concretos. Tá? Então, quando ele coloca aqui, ó, a partir do sétimo mês, para além das aulas dialogadas, a gente vai começar a trazer estudos de casos concretos para esses fóruns, quinzenais ou mensais, que a gente vai organizar essa estrutura. Por que, Gisele, que a gente não vai trazer os estudos de caso logo no começo? Porque não haveria base teórica. Muitos alunos não teriam base teórica para entender o que está sendo discutido naqueles casos e para conseguir resolver aqueles casos com tranquilidade. Então, a gente entende que primeiro a gente precisa ter um tempo ali para a construção dessa base teórica mínima, para a gente começar a poder trazer esses estudos de caso e a gente começar a alternar esses estudos de caso com essas aulas dialogadas teóricas. Então, a gente vai ter ali numa quinzena uma aula dialogada teórica, na outra quinzena um estudo de caso. Então, a gente vai avisar. No encontro do dia 20 e tanto do mês, não teremos aula teórica, teremos um estudo de caso sobre tributação no setor tal. E a gente vai apresentar o caso uns 2, 3 dias antes, a gente vai discutir aquele caso. Com o especialista da área, com o Walter, comigo, enfim, com vocês também, que vão ter tido um tempo ali para olhar o caso, analisar o caso, pensar em qual seria a melhor solução para aquela problemática que está sendo colocada ali. Então, de fato, o objetivo é que a gente não tenha um curso regular gravado. Isso a gente sabe que muita gente por aí oferece, e nós poderíamos oferecer também. A ideia é que a gente tenha realmente uma comunidade em movimento que siga funcionando, independentemente da finalização desse quantitativo de horas desse curso mais geral. Tá? Então, É, Walter pode retomar aí. não, e tanto é que nós vamos trabalhar com modelo de assinatura, né? Que é assinatura semestral ou anual. E porque assim, gente, a verdade é que na parte hoje, o que que você tem? Pode pesquisar no mercado aí, tem cursos de pessoas que são muito respeitadas, renomadas, na base de 40 horas de aula, né, sobre essas temáticas, em que você pagaria, né, se quiser comprar R$ 1.400, R$ 1.800, tem um que é 1.800, o outro é R$ 1.400, e cursos com essa carga horária de 40 horas, tem outro que com carga horária de 20 horas, de R$ 800, R$ 900, tem outros menores, com 6 horas de aula, R$ 400. Mas, como eu falei, não, longe de mim criticar pessoas tão importantes até para a educação brasileira. Mas é porque não tem essa questão da nossa proposta aqui, que é, sim, um diferencial que nós estamos trazendo. É um risco, e eu sei que é. Tudo que é novo, né? A gente sempre se arrisca. Será que o mercado vai entender isso? Será que as pessoas, o destinatário disso que nós estamos criando, eles vão gostar disso? É um risco. Mas tem um grande processualista que ele fala que a efetividade envolve risco, né? Então, é sobre isso que nós estamos falando, de maneira que nós temos uma oferta hoje exclusiva para quem vai entrar como fundador, fundador que são os alunos, vão ajudar a gente a fundar, trabalhar a pedra fundamental desse projeto conosco. Os preços regulares, esses são os preços que vão ao mercado. A assinatura semestral será de 1.698 e a anual será de 1.998. Agora, isso é o preço regular. Para fundadores, vocês que estão aqui, o semestral será, nós vamos tabelar pelo valor do semestral com 50% off e acesso em dobro. Vou repetir. Só para quem é fundador, e essa condição só é válida de hoje e amanhã, vai pagar o valor do semestral com 50% off e vai ter acesso em dobro. É como se fosse fazer a assinatura anual. Ou seja, você está dizendo que a pessoa vai pagar metade do semestral para ter um ano de acesso. Então, a gente vai ficar junto com essa Exatamente. comunidade um ano. Essa é a Exatamente. ideia. É,
Por tá? isso que a condição, para quem for fundador, é a condição de 849 à vista ou até em 12 vezes de 80 e poucos reais, R$ 84. E vai ter um ano de acesso a tudo, pelo preço, então, da assinatura semestral, tudo, tudo, comunidade, as aulas, né? E vão estar fundando com a gente. De fato, é pré-lançamento, não existirá essa condição para ninguém, ninguém. É uma condição exclusiva para quem é fundador, que é aluno de outros cursos do Bom Direito, vocês que se dispuseram a estar conosco, né? E aqui nesta aula, e dando sempre o voto de confiança, embora já conheçam o nosso trabalho, sabem do respeito que nós temos pela vida de vocês, essa é a verdade, do respeito que nós temos pelo projeto de vida de vocês. é, e que a gente vai, claro, entregar o nosso melhor. Essa é a condição válida para amanhã e tem, claro, aqui um QR Code que nosso time sempre trabalha com qualidade para colocar e facilitar essa questão. Então, nós estamos aqui muito, muito felizes. A gratidão é enorme por vocês estarem aqui conosco nessa noite, ouvindo a apresentação desse projeto que nós vamos trabalhar para que seja realmente muito bem sucedido. Vocês vão estudar realmente, sim, a reforma de uma forma muito interessante, acreditem, e vão ser lembrados, como está aí, né? Como Ah, sim, fundadores, Andrei, ó, Walter, passaram isso Andrei com a disse gente. assim. Andrei disse assim, e continuar com as condições especiais para os fundadores no futuro. A ideia, Andrei, se tudo der certo, a gente sabe, como o Walter disse, quando a gente começou a pensar nesse projeto, a gente sabe que a gente está correndo um risco. É muito mais fácil. Veja, é muito mais fácil, e digo isso com muita tranquilidade, é muito mais fácil gravar 40 horas de aula e colocar dentro de uma plataforma. É muito mais fácil do que a gente se comprometer em encontrar pessoas com qualidade, porque eu não posso pegar qualquer profissional para colocar numa aula dialogada dessa. Não é qualquer pessoa. Eu sou responsável, eu e ele, nós somos responsáveis por essas pessoas que nós estamos trazendo para participarem desses encontros. Então, a gente dizer para vocês, durante um ano, nós vamos garantir 2 encontros mensais, a partir do momento em que essas aulas, né, gerais acabarem, a gente começar a ter esses encontros mensais. Nós vamos garantir 2 encontros mensais com especialistas no tema de reforma, que vão trazer palestras, enfim. Não gosto do termo aula aqui, eu acho que é mais palestras mesmo, no sentido de que vão compartilhar o seu conhecimento sobre um tema específico, em alta qualidade. Pessoas que tenham que falar sobre isso, para que a gente possa crescer, todo mundo junto, a gente possa problematizar questões e fazer essas aulas dialogarem, se tornarem espaços de crescimento coletivo. Isso é muito mais complicado, porque eu tenho que garantir, né, que eu vou encontrar essas pessoas, que elas terão disponibilidade, que elas vão entregar o que eu estou prometendo e que a gente vai fazer isso tudo durante um ano, porque a gente está vendendo isso para vocês por um ano. Então, eu não posso chegar ali no terceiro mês ou no quarto mês e dizer, ó, não quero mais. Né? Então, a gente está correndo um risco e a gente sabe que esse risco que a gente está correndo é inerente a esse projeto diferente que a gente decidiu fazer. Mas a ideia é que a gente tenha um projeto em médio e longo prazo. A ideia é que daqui a um ano nós tenhamos crescido todos juntos, aprendido, ao ponto de que a maioria de vocês que toparem entrar com isso na gente diga assim, não, tá valendo a pena, eu realmente estou aprendendo, esses encontros têm sido produtivos para mim, compensa e eu quero continuar. Porque na nossa perspectiva, tema não vai faltar. Quando a gente olha de cá, quando a Não, gente vai olha de não. cá, coisa para discutir não vai faltar. Eu teria dificuldade em colocar a reforma em 40 horas de aula gravada. E eu não sou um especialista ainda em reforma. Como eu disse, não estou me diminuindo como professora. Tenho uma excelente autoestima no que diz respeito à minha capacidade docente. Mas eu acho que nós não temos, no momento, especialistas na reforma como um todo, a não ser o Bernardo Api. Entendeu? O Bernardo Api, eu admito que você diga que ele é um especialista. Os outros são especialistas em aspectos da reforma, em pedaços da reforma. Tá? Eu posso ter uma visão generalista do todo. A visão generalista eu tenho. Eu posso dar aula sobre qualquer aspecto da emenda 132 com tranquilidade. Tá? Mas quando a gente entrar nas particularidades, nos problemas, nos efeitos, nisso acontecendo no mundo concreto, a verdade é que todos nós vamos aprender juntos. Porque a gente não sabe como é que isso foi aplicado ainda vai começar a transição, os problemas vão acontecer, tá? E aí a gente entende que a gente tem aqui um projeto que tem total aptidão para permanecer por 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e que a gente pode se manter. Né? Inclusive começando aqui com reforma, mas depois talvez ampliando para outros aspectos. Né? A ideia é que a gente está testando esse modelo de comunidade dialogada e de aulas dialogadas para ver se ele faz sentido, inclusive para a gente levar ele para outros aspectos, para outros temas. Se tudo der certo, no futuro a gente vai ter a reforma da renda. E aí tudo que a gente está passando aqui com a reforma do consumo, a gente vai ter na reforma da renda também. Espero. Porque se a gente não tiver reforma de renda, a gente não resolve, não minimiza a desigualdade social nesse país. A gente precisa fazer reforma de renda. Então, espero que a reforma de renda venha. Quando ela vier, Paulo, todo o debate que a gente está fazendo aqui com a reforma do consumo vai se aplicar na renda também. A gente vai ter que aprender sobre a reforma na renda. Quando vier a regulamentação do processo administrativo em decorrência das modificações da reforma, a gente vai ter que aprender um novo processo administrativo. A gente vai ter que aprender um novo processo judicial numa lógica ou numa sistemática nova em que eu tenho IBS e CBS.
Se você já participou de fóruns de processualistas, já fui para alguns recentemente, é de dar medo. É de dar medo eles conversando como é que a coisa vai ficar agora, porque ninguém sabe como vai ficar. Nem os processualistas, no final das contas, têm certeza de como é que a coisa vai acontecer. Tá? Eu tenho agora um IBS que congrega ali ISS e ICMS dos 27 estados e municípios. Como é que faz? Executa onde? Onde executa? Quem é o órgão competente? Como é que faz a representação judicial? Então, a gente vai ter que estudar isso tudo. E esse é um processo que vai se arrastar ao longo dos 5, 10 próximos anos, talvez mais. Por isso que eu comecei dizendo, na minha fala e repito, né? Ontem eu estava estudando, viu, Walter, filosofia com a minha mais velha, estava explicando para ela, por isso que fiquei com isso na cabeça. A ideia de ruptura científica, né? Estudei isso no doutorado, e aí estava explicando para ela ontem, porque segundo ela, o professor dela de filosofia não tem lá muita didática. E aí eu fui explicar para ela a ideia de ruptura científica, né, nessa ideia de reforma. Eu disse, ó, ruptura é isso, você tem toda uma estrutura ali, e de repente a estrutura rui inteira, rui toda. A nossa estrutura, no que diz respeito à tributação sobre o consumo, ela ruiu inteira. Não tem mais agora pedra sobre pedra. Pra gente que saiu da faculdade estudando sistema tributário antigo, a gente vai reaprender. A gente vai reaprender tributação. É como a reforma do Código de Processo, vocês passaram, né? Pela reforma do Código de Processo em 2015. Né? A gente estudou processo num outro código, a gente teve que reaprender. Ah, fui eu aqui. A gente teve que reaprender naquele código novo como é que a gente operava. Ah, a gente vai ter que fazer isso no que diz respeito à reforma. E isso vai tomar tempo. E isso requer que a gente dialogue, que a gente estude, que a gente escute especialistas, que a gente fique em dúvida. Não existe, muitas vezes, resposta pronta. A gente vem de uma estrutura, porque muitos de nós estamos acostumados com prova objetiva de concurso, em que a gente quer a resposta pronta, a resposta objetiva, a resposta direta. E para muitos dos questionamentos que a gente vai fazer ao longo desses encontros, não há uma resposta pronta. Existem percepções doutrinárias, percepções de especialistas, mas a gente ainda não tem jurisprudência, Andrei, para dizer como é que vai ficar. A gente não tem nem jurisprudência, quanto mais jurisprudência consolidada. Percebe? Então, é nessa perspectiva que a gente entende que faz muito mais sentido a gente falar de um projeto de reforma, que estuda a reforma em movimento, do que a gente gravar ali 40 horas de aula, 50 horas de aula e colocar na plataforma. E depois? Como é que a gente fica com compromisso? Quando as coisas começarem a acontecer, a gente faz o quê? A gente fica atualizando esse curso até quando? Né? Como é que a gente garante que o aluno está ali atualizado? Porque ele escuta essa aula dali a um ano, dali a 2 anos. A gente já teve modificação legislativa, inovação jurisprudencial, doutrina que veio sobre aquilo. Como é que a gente mantém essa responsabilidade com a manutenção da atualidade da informação? É complicado. Então, a gente entende que nessa perspectiva da aula dialogada, que a gente está vendo o aluno ali a cada 15 dias discutindo temas, a gente pode, inclusive, manter essa atualização. A gente pode dizer, Andrei, a Paulo, há um mês e pouco a gente discutiu tal tema, ver se surgiu uma coisa nova. Sobre aquele tema que a gente discutiu, surgiu algo novo, tá? No âmbito da comunidade, a gente consegue compartilhar artigos, a gente consegue compartilhar notícias, a gente consegue compartilhar vídeos que a gente considera que são interessantes sobre aquelas coisas que a gente está estudando. Então, a gente consegue dar um direcionamento de por onde a gente acha que vale a pena obter informação no que diz respeito a um assunto que é muito vasto, tá? Então, acho que me fiz clara. Essa é a proposta de como a gente tem pensado essa estrutura. Aí eu vou deixar a Walter terminar. Eu vou encerrar agradecendo a todos os que ficaram aqui, dizer que a gente, de fato, está correndo aí um risco, mas que eu tenho certeza, pelo que eu pude perceber aqui das respostas dos colegas, todos os colegas foram justamente no sentido de dizer isso. Eu, sinceramente, tenho algo para mim está começando a ficar cada vez mais claro. E é o seguinte: em tempos de inteligência artificial, em que nós temos o acesso a conteúdo infinito em nossas mãos, em tempos de manuais sobre qualquer coisa e tal, o que fará a diferença em termos educacionais para o futuro é exatamente isso aqui. Esse tipo de projeto, esse tipo de aula, o método tradicional, ele prosseguirá, mas ele sozinho já não dá conta mais. Então, esse tipo de aula dialogada tende a ser, a meu ver, a meu sentir, e fazendo um exercício de olhar para o futuro, tende a ser algo que vai ser cada vez mais buscado, e inclusive no âmbito de quem tem a intenção de prestar concursos públicos. Porque hoje, o que é que justifica? Aí eu faço uma pergunta para fechar. O que é que justifica o sujeito pagar por um curso que vende até como passaporte vitalício? Você paga lá um tanto de valor de 10, 15 mil reais para ter tudo, acesso a tudo, a todas as fases do concurso, até a fase oral. Mas a verdade é que a pessoa, diante daquela imensidão de informações, de cursos, de materiais, ela
bate na porta de outro curso para dizer o seguinte: ei, 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 eu estou me sentindo perdido. Eu comprei o passaporte infinito, o passaporte não sei o quê, mas eu estou perdido, eu não sei como que eu vou estudar. Você pode me ajudar? Porque é o que a gente percebe, que no fim das contas, não é sobre informação, sobre ter informação. Não é sobre isso. É sobre você saber. é, Claro, Paulo, por favor. Paulo gostaria de falar. Paulo, Abre o microfone e fala, Paulo, por favor. A gente não tá te ouvindo. Eu tô não vendo é, você tentando falar, mas a gente não tá ouvindo você, não. 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 Às vezes é só o você não quer Desconecta e te conecta de descone é, novo. Tenta, desconecta e conecta de novo. Enquanto o Paulo tenta conectar ali, eu vou dizer o seguinte: isso que Walter falou, Walter, eu não sei se você conhece, mas você conhece Arari? Yuval demais, Harari? Pronto. demais. Arari tem uma gosto demais de Arari. Já acho que eu já li praticamente em todos os livros publicados. E Arari tem uma frase que eu acho que sintetiza bem isso que você está dizendo, que ele diz o seguinte: ele diz que antigamente a dificuldade que nós antes, né, antes da era tecnológica, da inovação, do que a gente chama de big data, dessas coisas todas, ele diz antigamente a grande dificuldade do homem médio era ter acesso à informação. Era acessar o dado, era acessar a informação. Porque a gente tinha ali uma parcela da população não letrada, sem acesso à tecnologia, né? Enfim, se a gente pensar na evolução histórica do homem, durante muito tempo a dificuldade de boa parte das pessoas era acessar a informação. Aí ele diz assim, eu acho isso sensacional. Ele diz, no mundo que a gente tem hoje, a dificuldade não é mais acessar a informação, porque a informação ela é exuberante, ela é completamente disponível, né? Ela é disponível em excesso, inclusive. E aí, a grande dificuldade é você conseguir diferenciar a informação que é relevante da informação que não é. É quando a gente engatilha aqui, né? Debate sobre fake news, né, sobre manipulação através das mídias e dos atores de poder, mas ele vai dizer o seguinte: é muita informação. E aí, qual é a diferença? É você conseguir pegar essa informação e dizer: isso aqui não me interessa. Isso aqui é irrelevante, isso aqui eu não quero. Desse big data, desse volume imenso, o que me importa é isso daqui. Isso aqui é que faz sentido. Isso aqui é que eu preciso acessar para poder instrumentalizar e transformar em conhecimento, né? Porque informação e conhecimento são coisas diferentes. Informação eu posso ter muita, mas uma coisa é ter informação, outra coisa é eu transformar aquilo ali em conhecimento, que é aquela informação produtiva. É a informação que me permite aplicá-la de forma adequada dentro de um contexto, né? Que é uma coisa totalmente diferente. Então, nesta era das imensas, isso a gente fala aqui no cursinho do BND, mas é em tudo. Estou com o filho em idade de vestibular, né? Então, estou nessa pegada. De vez em quando minha filha vira para mim, então eu quero curso tal de físico, curso tal de não sei o que, o curso tal, eu digo, ó, você vai ficar em 50 cursos com 300 aulas disponíveis. Verdade, André, eu digo, e você não vai assistir nenhuma delas. Porque no imenso volume de informações, você fica tão perdido que você não sabe como utilizá-las. O que é relevante? O que é que não é? Então, é melhor você assistir 2, 3 aulas de cada um e dizer, não, eu gostei mais desse aqui, tira o resto, é com esse aqui que eu vou ficar. Porque aí você garante que efetivamente você acessa aquilo, você tem compromisso. Exatamente, e tudo isso, Gisele disse bem, aumenta a ansiedade, porque você tem um volume, ele também fala disso, tá, Gisele Arari, ele tem um livro sensacional, se você não leu, enfim, né? Recomendo. É um livro que ele escreveu. Ele tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, mas nesse livro específico ele escreveu para o público que ele chama de público leigo. É o 21 lições para o século XXI. 21 capítulos. Em cada capítulo ele trata de um problema específico do século XXI. E num dos capítulos ele fala dessa questão da ansiedade, que liga com aquele livro, né? Da Sociedade do Cansaço. E aí ele diz isso. Leia, Gisele. É sensacional. E dá para você ler, os capítulos são autônomos. Você não precisa ler na sequência. Você pode escolher qualquer um deles e ler, porque eles são totalmente autônomos uns em relação aos outros, tá? Tem esse específico da ansiedade que é maravilhoso, que ele fala disso, e como o volume de informações nos deixa ansiosos e improdutivos. E aí a gente tem que voltar para aquele contexto em que descansar não é acessar Instagram. Às vezes eu tô tão cansada, eu pego o celular e digo, não, ficar mexendo no Instagram, isso não é descanso. Descanso é a gente treinar, é a gente dar uma volta na natureza, é a gente conversar com quem a gente gosta, né? Porque essa overdose de informação nos gera ansiedade e nos faz mal. Então vai nessa linha do que o Walter está dizendo. Paulo, conseguiu? Conseguiu o microfone? Não. Ô, Paulo, você não quer tentar falar sem o microfone, não, cara? A máquina não capta, não, o áudio, se você tirar, desplugar aí. É, Não. não tá, não. Ô, Paulo, Tá complicado. tô quase ligando pra você, Paulo, pra você falar aqui por Bota meio do. no Viva Voz, Paulo. Liga e bota no Viva Voz. É, mas, gente, Pronto, ele disse que vai sair e entrar. Deixa ele sair e entrar para ver se dá certo.
mas Adriana, é isso, sabe? Eu quando penso em tudo isso que você falou, eu vejo, quando eu tenho esse olhar para o futuro, eu observo que o caminho vai dar uma mudada, porque as pessoas estão se sentindo, inclusive, inseguras diante de tanta informação e está gerando ansiedade, que foi dita pela colega. E a lógica aqui é exatamente a gente estar junto, por quê? Porque a gente vai trabalhar de forma, primeiro, informacional na primeira camada e depois na forma crítica. Porque Isso, não há. mas assim, enquanto o Paulo entra, vocês vão notar, quem aderir, né, quem começar nesse projeto com a gente, que mesmo nessa camada de aulas informacionais, eu escolhi pessoas que já têm uma pegada crítica, certo? Porque eu não queria que essas aulas informacionais fossem meras reproduções do texto da emenda ou do texto da lei complementar. Eu não queria que fosse uma aula expositiva em que o professor entrasse ali e dissesse, bom, a emenda 132 diz que, bota o slide. Tá? Então, eu escolhi pessoas com quem eu já trabalhei, com quem eu já dei aula, com quem eu já participei de eventos, que têm essa característica, pessoas que têm vínculo também com a academia, de modo que essas aulas na camada informacional também sejam aulas expositivas e descritivas, mas desde já problematizadas, desde já numa perspectiva mais crítica. Porque eu realmente acredito, e aí eu acho isso importante, acho que agora vai, viu, Paulo? Tenta. Abre o microfone, tá fechado. Oi, Tenta agora. oi. Aê! Ok. Deu certo? Deu certo, deu certo. Ê, que coisa boa. Fala. Vou deixar Paulo falar, depois termino. Não, não, eu falo depois, professor, por favor. Não, era só para terminar dizendo isso, porque eu realmente acho que a gente precisa ter um direito tributário instrumentalizado para a minimização dos nossos problemas. Então, se a gente tem aí uma reforma tributária que diz que tem o propósito de trazer uma menor regressividade do sistema, maior transparência, maior simplificação, maior justiça fiscal, a gente precisa discutir se isso foi feito da melhor forma, a gente precisa discutir se isso realmente vai ter o impacto que diz que se pretendeu que se obtivesse, porque senão a gente vira um mero reprodutor do texto da emenda. Né? E a gente vai trabalhar com essa emenda a médio prazo. Então, a gente precisa ter essa perspectiva crítica, saber conhecer o texto, entender o texto, mas olhar para esse texto à luz da realidade. Então, já desde as aulas expositivas, vocês verão que as primeiras aulas vão ser dadas por Ana Priscila, que é uma professora que eu adoro, que já tem muito essa pegada crítica. Depois entra a Tayana, o Walter vai dar algumas aulas também, e a gente já vai trazer essa perspectiva mais crítica desde o começo. Vai, Paulo, por favor. Primeiro, boa noite, professor e professora e todos os alunos aí presentes. Eu no início eu não cumprimentei porque eu estava sem áudio, tentei cumprimentar e não consegui. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a metodologia. O senhor perguntou a opinião dos alunos a respeito. E eu gostei bastante, sabe, da forma como foi exposta a metodologia do curso. E eu vou explicar por quê. Quando a gente está estudando direito lá na faculdade ainda, a gente tem muito essa abordagem de grupos, discussão, né? Aulas presenciais e tal. E a partir do momento que a gente vira concurseiro, a gente acaba abandonando isso e se tornando extremamente passivos. E eu tenho vivido isso, às vezes, em relação a assuntos que eu tinha uma desenvoltura muito grande para falar a respeito deles, hoje eu já me encontro em dificuldades para falar a respeito. Por quê? Porque não treino mais. Só fico ouvindo aulas o tempo todo, tentando aprender o máximo possível, né? E acaba que a gente fica nessa situação, vamos dizer assim, psicológica, de não ser mais responsável pela produção do próprio conhecimento. E eu acho que nessa perspectiva de discussões, em que você, de alguma forma, vai participar, ou fazendo uma pergunta, ou mesmo tentando tecer algum comentário, eu acho que isso traz mais responsabilidade, sabe? E nesse sentido, eu acho que vai até auxiliar para quem é concurseiro, não sei se a maior parte aqui deve ser concurseiro, e também deve prestar provas orais. Eu acho que até nisso pode ajudar, sabe? Nessa desenvoltura de estar diante de pessoas que normalmente sabem mais que você, né? E, vamos dizer assim, é o quadro da banca, né? Além de ser pessoas que normalmente sabem mais que você, desempenham ali um papel de autoridade, porque estão te avaliando, e isso vai fazendo com que você fique ainda mais inibido. Então, eu acho que esse formato de curso, além de ser um curso com profissionais assim que eu já considero de alto nível, eu conheci e aqui abrindo parênteses, professor, eu conheci o BND já com a professora Adriana, queria parabenizá-la, nunca tive uma professora de tributário como você, Adriana. E falo isso para todos os Ah, amigos obrigada, Paulo. concurseiros, Fico feliz. realmente é uma pessoa muito distinta no que faz, e assim, eu estou muito feliz, né, por estar fazendo parte desse projeto logo no início. Vejo assim a responsabilidade do curso com o aluno, sempre respondendo ali as dúvidas no WhatsApp. Nunca vi isso em curso algum.
né? Mesmo depois que o curso acabou, continua aquele empenho para responder, para ajudar e tal. Então é isso, eu estou muito feliz com a metodologia e com o curso em si. Obrigado, Eu Paulo. Muito queria dizer obrigado. que eu concordo. Vou terminar assim, depois passo para a volta, mas contando uma experiência pessoal. Como eu disse, durante a graduação eu estudei um ano em Londres. Quando eu fui para Londres, Walter, acho que eu nunca te contei essa história, mas eu fui para a universidade em Londres. No intercâmbio da UFPE, que era a universidade em que eu estudava aqui no Recife, né? Fiz direito na UFPE. E aí participei de um processo seletivo, ganhei uma bolsa, fui estudar um ano em Londres. Quando eu cheguei em Londres para assistir a aula, eu fui matriculada em 3 disciplinas. Na UFPE aqui eu fazia 7 por semestre, certo? Aí eu fui matriculada em 3 disciplinas. Eu lembro que eu peguei a grade de horários e aí eu tinha uma aula por semana de cada uma. Era assim, uma aula na terça, uma aula na quinta, uma aula na sexta. Aí, Ricardo, eu disse assim, meu Deus, o que eu vou fazer no resto do tempo? Eu vou ficar ociosa. O que é que eu vou fazer o resto do tempo? Eu vim pra cá pra praticar inglês, pra aprender inglês. O que é que eu vou fazer? O resto do tempo todo isso. Eu só tenho 3 aulas na semana. Conheço ninguém aqui dentro. Né? Vou fazer o quê? E aí, lembro que eu mandei e-mail pro meu pai, disse, meu Deus, vou ter que arranjar coisa pra fazer, vou ver se eu acho um trabalho de meio período. E vou me, enfim, dar um jeito aqui, né? Aí até que eu fui pra primeira semana de aulas. Quando eu cheguei na semana seguinte, na primeira semana de aulas, eu entendi que eu não teria tempo ocioso. Entendeu? Que eu ia ralar era muito. Porque na primeira cadeira que eu sentei, o professor Andrei foi assim: ele entregou um caderno. Então, assim, esta é a programação do semestre. Tá? Aí tinha lá, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Em cada aula aí tem o material de leitura prévio. O material de leitura prévio. E aí eram 6, 7, 8 textos. Grandes. Cada semana. Certo? E aí como é que funcionava o esquema? Você fazia sua leitura prévia naqueles textos. Preparava seu fichamento. E aí chegava no dia da aula, o professor não ia lá para frente da aula expositiva, não. Ele começava a fazer perguntas sobre os textos. Então, Paulo, no texto tal, no texto 3, no texto tal, o autor diz tal coisa. Qual foi a sua percepção sobre isso? O que é que você entendeu disso aqui? Você acha que esse texto diverge do que foi dito no texto tal? Tará. Então ele começava a perguntar. André, em relação a não sei o quê. De modo que, veja, se você não tivesse estudado previamente, não tivesse lido os textos e não estivesse pronto, era melhor você não ir para a aula. Entendeu? Porque você ia ser exposto. A aula era um grande debate sobre o material prévio de leitura e uma oportunidade para você tirar dúvidas uns com os outros. A aula não era como a gente está acostumado aqui, em que o professor vai lá para frente e ele fica 2 horas ali falando e você 2 horas anotando. Não estou dizendo que não há mérito neste mecanismo expositivo, ele é importante, ele tem o seu valor, ele tem a sua função. Mas há outras formas de se aprender, tá? E a neurociência diz, aí não sou eu que estou dizendo, é a neurociência, que eu gosto bastante, também já estudei, tá? Alguma coisa. A neurociência diz que a gente aprende muito mais quando a gente faz do que quando a gente simplesmente recebe passivamente. Então, quando você faz resumo, quando você marca o texto, quando você oraliza, explica. Tanto é que Andrei já foi meu aluno em outros cursos. E aí eu dizia, minha gente, tentem explicar o que é que você aprendeu. Assim, fraude e execução. O que é fraude e execução? Tente verbalizar, explicar. Porque quando você fala, quando você escreve, com as suas palavras, resumo não é copiar o que está no texto. Quando você escreve com as suas palavras, construindo o seu conceito. Quando você faz fichamento, quando você faz fichamento cruzado, quando você relaciona as ideias, você aprende muito mais do que quando você está sentado ali escutando, até porque a gente vive numa sociedade que está muito marcada pelo alto consumo de mídias digitais, em que as pessoas cada vez têm menos capacidade de manutenção da concentração. Eu vejo isso com os meus adolescentes. Embora eu controle telas, controle acesso, eles não têm o mesmo nível de concentração que eu tinha com 15 anos. Eu tenho uma filha de 15, um filho de 14 e uma outra de 11. Eles não conseguem se manter estudando, concentrados, ao mesmo tempo que eu me mantinha quando eu não tinha celular, quando a gente não tinha Instagram, TikTok, nada disso. Então a gente vive numa sociedade que está muito limitada em termos de concentração. Então a gente precisa dar outros mecanismos para o aluno se sentir integrado. Como você disse, parte da construção desse conhecimento. Então a ideia é de que nessas aulas dialogadas a gente não tenha simplesmente essa aula expositiva. O convidado ele vem, faz aquela apresentação inicial ali meia hora. 30 minutos, 40 minutos no máximo, para que depois de 1 hora e 20 a gente possa abrir o debate. Vamos fazer perguntas, vamos fazer comentários, vamos relacionar ideias, né? Vamos permitir que as pessoas participem, tá? E dessa forma. E aí, Walter, como a gente tinha conversado, sugerir para que o convidado antecipe um material de leitura que ele entenda que é adequado. O que é que a gente poderia oferecer aos alunos para lerem sobre este tema? E aí ele já lê isso daqui. Então a gente lê previamente, de modo que a gente não vai para esse encontro zerado, né, para simplesmente ficar ali, né, de forma passiva recebendo, a gente já tem alguma ideia sobre a coisa, aí a gente já consegue fazer questionamentos a partir da fala, porque você já tem algum conhecimento prévio que você consegue articular. Eu realmente acredito que é um modelo que é diferente do que a gente está acostumado. Não é todo mundo É que vai se diferente. adequar, não é todo mundo que vai se adequar, mas eu realmente acredito que é um modelo que tem muito mais potencial para gerar aprendizado assim, aprendizado relevante de longo prazo. Porque o que a gente não articula, a gente esquece. Eu sou mais Entendeu? otimista. Eu sou mais otimista. Eu, eu sou otimista. Eu acho que, assim,
Eu acho que as pessoas, na verdade, quando começar isso aqui, elas vão se encantar. Sabe por quê? Porque eu tô passando por isso. Eu tô passando por isso. Quando eu te falei, Adriano, eu acho que o modelo certo é esse aqui. Você comprou? É porque eu tô passando por isso tanto na FGV como na academia. É, é o que o Paulo falou. É muito. E a gente, Adriano, a gente acabou de passar pela preparação de 15, que nós fizemos a preparação agora para o TRF3, para a prova oral. E nós vimos o quão desafiador, dentre todos os desafios que uma prova oral exige, o quão desafiador foi simplesmente o que o Paulo falou, conceituar. Se a gente tivesse que marcar num checklist de desafios por grau de intensidade do desafio, o grau máximo de intensidade do desafio era na conceituação. Ah, ele está dizendo porque a gente preparou agora um grupo de 15 alunos para fazer a oral do TRF3. Meninos que, obviamente dominavam o conhecimento, porque eles estavam na oral do juiz federal, ninguém chega na oral do juiz federal sem dominar o conhecimento. Mas aí, alguns deles, não todos, mas muitos deles com dificuldade, porque quando você está na prova objetiva ali, isso eu disse para eles no primeiro dia, lembra? Quando você está na prova objetiva, a resposta está no papel. Você só precisa saber o que é certo e o que é errado. Quando você está na prova subjetiva, você precisa articular a resposta, mas você tem tempo. Você pode fazer um esqueleto, você pode fazer um esquema, você pode fazer um rascunho, você pode passar a limpo. Na prova oral, não. O examinador olha para você, pergunta e você tem 10 segundos para rapidamente articular um conceito claro, limpo, objetivo, tecnicamente correto na sua cabeça e dar a resposta. É muito mais difícil. É muito mais Fala, difícil, fala, né? Andrei. Fala, Andrei. Vamos lá, que eu já revolto dos microfones. Estão me ouvindo? Ah, professor, aproveitando o gancho que o Paulo deixou, né? E assim, eu quero dizer que sua autoestima em relação à sua capacidade de docência é extremamente justa, né? Então, assim, eu posso dizer que alguns professores, alguns cursos, alguns materiais que eu tive contato nesse período de estudo, eu costumo brincar, comento com a minha esposa, que foram verdadeiros saltos quânticos no meu aprendizado. Então, eu tive professores que fizeram isso comigo na sentença penal, que fizeram isso na sentença civil, e algumas disciplinas específicas, né? E conhecer o BND, né, para mim, de uma maneira geral, foi excelente, porque nesse mar de decisões que a gente estava tendo agora, né, dessas teses em repetitivo sobre diversos temas de PIS, COFINS, ICMS, estava tudo confuso na minha cabeça. E depois que eu fiz aqui os cursos no BND, eu fui assim extremamente seguro para essas provas de segunda fase dos TRFs. Então, assim, é claro que a gente confia em todo o corpo de professores, né? Mas a gente confia também que todo mundo que vai participar desse projeto, né, que vai trazer conhecimento, também são pessoas extremamente qualificadas, né? E eu quero agradecer, né, mais uma vez, por toda a ajuda e dizer que também a senhora está bem famosa nos grupos da magistratura. Hoje mesmo tinha uma menina perguntando: qual é mesmo aquela professora espetacular de tributário que vocês estão comentando, que eu estou precisando urgentemente? Aí o pessoal, Menina, eu falei professora. para Walter que eu recebi o convite aqui, ele sabe, assim, e aí eu vou terminar, Walter, daqui a pouco eu preciso ir, mas eu vou terminar dizendo isso, que assim, Walter é meu irmão para mim, ele sabe, eu sou muito leal a ele sabe disso, né? Eu sou tão leal a ele que ele vai confirmar aqui que quando eu recebo alguma proposta de outro curso para dar aula, eu primeiro pergunto a ele se eu posso. Não é não, Walter? Hum. Eu digo, Walter, recebi um convite. Há um tempo eu dei uma aula no Alcance, mandei mensagem para ele, Walter, tu vai lançar curso para esse concurso pelo BND? Porque se tu for, eu não vou dar aula lá, não. Aí ele disse, não vou. Eu digo, então eu posso dar essa aula lá no Alcance? Ele disse, pode. E aí eu dei essa aula lá. Eu recebi um convite há um tempo, terminei há uns 10 dias, do TRF5 aqui, para fazer um treinamento de atualização dos assessores do tribunal. Foi muito legal. A gente fez uma turma de 70 assessores no âmbito do tribunal. E aquele curso que eu dei para vocês, meio que virou o módulo 1, módulo 2, lembra? Módulo 1, módulo 2, módulo 3, virou um curso só. E eu reproduzi aquele curso lá para os assessores do TRF. E foi uma experiência muito legal, foi muito boa. E aí a gente fez isso para o TRF5. E aí agora, semana passada, a Justiça Federal de primeiro grau me ligou dizendo que eles querem o mesmo curso no primeiro grau. E aí eu vou dar de novo esse curso agora para os assessores da Justiça Federal do primeiro grau. Então, esse boca a boca de vocês aparentemente está chegando até no tribunal, porque aqui no TRF5 alguns desembargadores entraram em contato comigo perguntando se eu teria disponibilidade para treinar os assessores lá. Obviamente, como eu deixei claro para eles, né, é um contexto diferente. No contexto que eu estou dando treinamento desse no âmbito do tribunal, eu me atenho ao que está estabelecido na repercussão geral e no repetitivo, sem fazer as minhas considerações como procuradora da Fazenda. Porque eu estou contratada para treinar na repercussão geral, no repetitivo, né? Então, não vou usar o espaço, obviamente, para vender teses fazendárias. Né? Mas foi muito legal, foi muito interessante, eu gostei muito. Então, agradeço, inclusive,
as recomendações que vocês fazem de mim nesses grupos, porque indiretamente repercute para mim. Eu termino tendo essas oportunidades que eu não teria sem a boa vontade de vocês de falarem bem de mim nesses grupos de WhatsApp. E por isso eu sou muito grata, porque vocês são sempre muito generosos comigo. Muito bom. Não, acho que é isso, gente. A gente agora podemos, né, dar por encerrado. O pessoal ficou aqui já tem 1 hora e meia com a gente. Acabou que a Sim, gente conversou sobre uma série de assuntos foram. interessantes aqui, mas a gente está realmente muito feliz e ansiosos para começar isso e torcendo para que todo mundo aqui, todo mundo esteja fundando isso junto com a gente, sem tirar ninguém. Tá joia? Vamos juntos. Uma boa noite a todos. E Obrigada, gente. qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Manda mensagem que a gente responde. Um abração.